Boa tarde, gente. Professor Wellington, Aqua, para a Escola Herende Bibiribe, segundo ano de Física do ensino médio. Tá certo? Hoje é 7 de abril de 2021. Edson Victório, segundo C. Coloquem aí no chat, quem for chegando, coloquem o nome e turma no chat, tá certo, Maria Luísa? Coloque o nome e turma no chat. Nome e turma, porque fica lá, Micaela Quirino, segundo C, Sumaia Vitória, segundo C, isto, bota o nome e turma no chat. Luiz Paulo, segundo C, Maria Luísa, segundo C2, Letícia Gomes, segundo C2, muito bem. Deixem o nome no chat lá, amarradinho. Nossa aula está começando agora, às 3h50, vamos até às 4h40, tá certo? 16 horas e 40 minutos. O nosso assunto é uma continuação do assunto que nós vimos anterior, dilatação térmica nos sólidos e líquidos. Aí aqui, parte 2. Por quê? No primeiro assunto que a gente deu, dilatação térmica, a gente deu dilatação térmica nos sólidos. Faltou dilatação térmica nos líquidos. Aí agora a gente vai falar sobre dilatação térmica nos líquidos e vamos fazer exercícios de dilatação térmica nos sólidos e nos líquidos, para ver se a gente fixa um pouquinho esse assunto. Tá certo? Quem não fez, tem uma lista já de exercícios no Google Classroom. Você clica lá e faz aquela lista de exercícios, tá certo? E clica em enviar, que vale nota, tá certo? E nosso Dia Mundial da Água será na primeira sexta-feira após o retorno às aulas, tá certo? Segundo ano é dia 26, então deve ser numa segunda-feira. Então, a primeira sexta-feira, depois do retorno às aulas, a gente faz o Dia Mundial da Água, tá sendo seminário de vocês. Deus quiser, certo? Então, continuando. Depois eu vou deixar esses slides lá no Google Classroom, tá certo? Eu vou tentar deixar o vídeo dessa aula e os slides para vocês é, tentando irem ver quantas vezes quiser para tentar e depois mandar exercício para vocês. Ok? Então, ó, dilatação dos líquidos. A gente viu na aula passada, dilatação nos sólidos em uma dimensão, em duas dimensões e em três dimensões. Aí agora vamos ver nos líquidos, tá certo? E depois a gente vai dar uma retomada fazendo exercícios tanto dos sólidos como nos líquidos, para fixar melhor. Então, ó, dilatação dos líquidos. Assim como nos sólidos, sofrem dilatação ao serem aquecidos, uma vez que não têm forma própria. Fato este que, devido à gravidade, adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre da atração gravitacional, no espaço, por exemplo, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há menor área de superfície para um determinado volume. Então, o volume de um líquido é o volume do formato do recipiente onde ele se encontra. Eu gosto disso aqui, a dilatação anômala da água, tá certo? Isso aqui, para quem acredita em Deus, isso aqui
Essa parte aqui, para quem acredita em Deus, para quem acredita que existe um ser supremo que controla todas as coisas do universo, uma folha não cai sem autorização de Deus. Isso é muito bom. Essa dilatação. Suzana, bota seu nome aí no chat, viu, Suzana Souza? Nome e turma. Então, ó, dilatação. A água líquida contrai-se ao ser aquecida de 0 até 4 graus. Assim, o volume da massa de água é mínimo. Diminui um pouquinho aqui. Assim, o volume de água da massa é mínimo e a densidade é máxima. O que é que ele está dizendo aqui? O que eu estou dizendo, essa anomalia da água, é o seguinte: o que a gente aprendeu até agora é que quando eu aqueço um material, ele aumenta de volume. Quase todo material, quando há um aquecimento, ele aumenta de volume. Só que a água, ela tem o seguinte: 0 grau até 4 graus, quando aumenta a temperatura, ela diminui de volume. Ó, eu tenho a água aqui, ó. Isso aqui, essa seta aqui está dizendo que é o volume, tá certo? Em centímetros cúbicos. Volume VO, volume inicial. Aqui é a temperatura, de 0 até 4 graus. Quando eu aumento a temperatura, o volume da água diminui até 4 graus. Quando chega em 4 graus, ele volta a aumentar. Tá certo? Então, o volume aumenta a partir de 4 graus. Mas a temperatura aumentando de 0 até 4 graus, o volume vai diminuindo e a densidade vai aumentando. Aí você diz, professor, isso aí tem muitos cientistas que ainda não conseguiram descobrir o porquê isso. Tá certo. Mas para que Deus fez dessa maneira? Que quando aumenta a temperatura, a maioria dos materiais, ele aumenta o volume. Mas a água que tem Professor, quase todo o desculpa atrás. nosso planeta, a nossa água, de 0 até 4 graus, ela diminui de volume e aumenta a densidade. Por que isso acontece? Aí, como, presta atenção, essa anomalia, como Deus faz as coisas perfeitas. Tá certo? Veja. Dilatação anômala da água. Anômala é porque é fora do normal. Tá certo? Quando eu aqueço o material, ele aumenta de volume. A água, de 0 até 4 graus, ela diminui de volume e aumenta a densidade. Por que Deus fez isso? Aí você vem aqui, ó, como Deus faz as coisas bem feitas, né? Então veja aqui, ó. A temperatura a 0 grau, esse é o volume da água, tá certo? Quando eu aumento a temperatura, vou aumentando a temperatura até quando estiver com 4 graus, e 0 grau, o volume da água diminuiu. O volume da água diminui, mas a densidade da água aumenta. O que é que me dá a entender? Algo mais denso, ele afunda num líquido menos denso. Por que o óleo não afunda na água? Porque o óleo é menos denso. Então, veja, se eu diminuo o volume, aumenta a densidade. Essa água aqui, de 0 até 4 graus, ela é mais densa, é mais pesada, só para vocês entenderem melhor. E o volume diminuiu. Passou de 4 graus, 80 tal, ela aumenta a temperatura, aumenta o volume. Daqui para cá, ela se comporta anômala.
Não é normal. Quando eu aumento a temperatura, o certo era aumentar o volume. Mas de 0 a 4 graus, ela diminui o volume. Por que isso? Ó, porque é a vontade de Deus que aconteça isso com ela. É a vontade de Deus. Porque Deus quer assim. Por que isso é importante? Ó. Deixa eu ver uma foto melhor. Aqui você já viu, né? De 0 até 4 graus, o volume da água diminui. Quando passa de 4 graus, o volume volta a aumentar. A densidade de 0 até 4 graus, a densidade da água aumenta, e depois, quando aumenta a temperatura, a densidade diminui. Né? Olha aqui é informando, né? De novo, né? A densidade é 1,0002, o volume, desculpe. Aí de 0 até 4 graus, temperatura, o volume diminui para 1 cm3. E depois volta a aumentar. De 0 a 4 graus, ele diminui. É a anômala da água. A explicação, na prática, é isso. Ó. O mundo, o universo, certo? Desculpe, o universo não. O nosso planeta, ele depende disso, dessa anomalia da água, essa forma diferente da água se comportar, faz com que exista vida no nosso planeta. Essa anomalia da água, essa coisa diferente que a água tem, e quando aumenta a temperatura, diminui o volume até de 0 até 4 graus, é que faz com que exista vida em nosso planeta. Uma coisa diferenciada. Mas por quê? Ó, a 0 graus, tá certo? Aqui a temperatura aumentou. Mas aqui, a temperatura aqui embaixo, ó, está a 4 graus. Se a temperatura está a 4 graus, então essa parte aqui, o volume da água diminui, consequentemente a densidade é maior. Se a densidade é maior, então eu tenho água líquida aqui embaixo. Ó. Então, até 4 graus, a água diminui o volume e aumenta a densidade. Se aumenta a densidade, ela está aqui na forma líquida. Então, 0 grau, ela está na forma sólida. Então, o que Professor? Professor? Oi? Col- Aí nas geleiras, É Maria Luísa. Você tem ali, ó, 0 grau, mas a anomalia da água me diz o seguinte, de 0 até chegar, a temperatura vai aumentando até 4 graus, o volume da água diminui e a densidade aumenta. Consequentemente, o que fica mais denso fica lá no fundo. Então, a água aqui ela continua líquida. Então, dá forma de vida. A nossa, tem essa forma de vida que a gente conhece. Professor? Essa é por isso que é a anomalia da água. Professor? Oi? É Maria Luísa, do segundo C2. Pronto, Ana Luísa. Bota seu nome no chat. Não me Não, turma. não, eu já coloquei. É que Stephanie Braine, da minha sala, ela pediu para avisar que ela tá doente. Por isso que ela não conseguiu entrar. Pronto, Ela não vai poder assistir a aula. Bote o nome dela no chat, pra eu não me esquecer. E bote entre parênteses assim, ó. Tá o certo. problema dela, que ela tá doente, tudinho. Tá certo? Pra deixar amarradinho. Professor. Oi? É João.
Opa, João, bota o nome aí no chat, viu? O senhor poderia aceitar minha outra conta para eu poder assistir a aula pelo computador? Aceitar? É, porque eu consigo falar por aqui, mas não consigo falar pela outra. Aí eu assisti uma e falo por aqui. Tudo bem, tranquilo. Aqui é democracia. Você tem que assistir a aula. E bota o nome no chat lá. Ó, então, ó, continuando, viu? Falei bastante da anomalia da água, que para mim é uma coisa de Deus. Tá certo? E vamos continuar o assunto. Ao ver o conjunto recipiente mais líquido ser aquecido, eu estou aquecendo isso aqui, tá certo? Quando eu estou aquecendo, está aquecendo o líquido que está dentro e está aquecendo também o recipiente. Tem-se a sensação de que apenas o líquido teve o seu volume aumentado. Mas, na verdade, ambos os corpos, em diferentes estados físicos, tá certo? Sofrem dilatação. Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, ele sofre uma maior variação de volume do que o recipiente sólido. O que se observa é a dilatação aparente. A dilatação aparente do líquido é, por exemplo, eu encho esse líquido aqui, eu tenho um figura melhor para mostrar. Pronto, essa aqui está ótima. Para saber sua dilatação real, que é a dilatação do líquido, precisa se adicionar a dilatação do recipiente, a dilatação do copo, a dilatação de onde está o líquido, certo? Essa variação do recipiente, e para isso deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. A dilatação real, que é essa dilatação, a dilatação real, que é a dilatação do líquido, é a dilatação, a variação de volume aparente, mais a variação de volume do recipiente. Que danada é isso, professor? Ó, eu tenho aqui um volume V0, tá certo? O V inicial, volume inicial, um T0, é uma temperatura inicial. Aí aqui eu comecei a aquecê-la. Houve um aquecimento e o que é que aconteceu? Aumentou o volume do líquido que estava aqui dentro. Aumentou também o volume do recipiente, só que o volume do líquido, como a dilatação do líquido é maior, porque o coeficiente de dilatação é maior, vai esborrar, tá certo? Esse líquido que está esborrando é o ΔV aparente. Então, o volume do líquido, ou a variação do volume do líquido, que é a variação real, é a variação aparente do líquido, juntando com a variação do recipiente. Então, juntando os dois, eu tenho a variação real. Então, pronto, eu falei agora um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha rápida para resolver exercícios, certo? Deixa eu ver aqui, tempo tá bom. Dilatação em uma dimensão é a famosa dilatação linear. Eu estou revisando agora o assunto da aula passada e o assunto de hoje para a gente resolver exercício, que é quando fixar melhor, tá certo? Revisão agora da aula passada e de agora. Uma revisão rápida, só para a gente ver a diferença deles e fazendo exercício que cai a ficha. Certo? Então, dilatação linear é a dilatação em uma só dimensão, tá certo? É como se fosse a dilatação de um fio. É só em uma dimensão. Eu tenho aqui, ó, esse θi aqui é a temperatura, tá certo? Temperatura inicial,
temperatura final. Em alguns livros usa esse θ aqui, eu vou, para não confundir, porque às vezes a gente usa isso como tempo, o T como tempo, para não confundir. Então, eu tenho uma temperatura inicial e eu tenho um comprimento inicial. Eu tenho uma temperatura final, eu tenho um comprimento final. E essa variação entre o inicial e o final, eu chamo de delta L. Essa variação do inicial para o final. Na verdade, esse delta L é bem pequenininho, tá certo? Mas em termos de dados, para a gente ficar, a gente bota ele desse tamanho aí. Mas quando aumenta a temperatura, essa variação, você não consegue nem olhar direitinho a olho nu. Mas, para a gente entender melhor, aí a gente bota desse tamanho, tá certo? Então, variação inicial, esquentei, houve um aquecimento, e ele agora cresceu. E essa variação eu chamo de delta L. Qual é a forma, professor? Delta L, essa variação aqui, do inicial para o final, essa variação do comprimento, delta L, é o comprimento inicial, L0, o LO, vezes o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Eu chamo de alfa, uma letra grega chamada alfa. Então, comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear da linha, tá certo? Em uma dimensão, vezes a variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Essa é a fórmula, tá certo? Às vezes cai questão de gráfico. Se cair uma questão de gráfico, aí você tem que lembrar que o eixo que está na vertical é do comprimento. Comprimento inicial, comprimento final. E aqui é a variação do comprimento, delta L. O final menos o inicial. E aqui, no eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo das abscissas, eu tenho aqui a temperatura. Tenho a temperatura final e tenho uma temperatura inicial. Esse ponto aqui eu tenho uma temperatura inicial e um volume inicial, tá certo? Um comprimento inicial. Aqui eu tenho a temperatura final e aqui eu tenho o comprimento final. Quando você olhar o gráfico, aí você vai perceber esses dados, tá certo? Isso é para dilatação linear em uma dimensão. A revisãozinha rápida, tá? A gente viu isso lá passado. Mas nossa memória é dilatação superficial. Dilatação superficial é uma dilatação em duas dimensões. Tá certo? Dilatação superficial é uma dilatação em duas dimensões, como se fosse aqui esse. Eu tenho aqui, ó, essa dimensão e essa, duas dimensões. Eu estou imaginando que isso aqui você desconsidere essa largura aqui, tá certo? Considere só essa e essa dimensão. Então, é dilatação superficial, tá certo? Então, aqui eu tenho temperatura inicial, θI, temperatura final, ΔF. Na temperatura inicial, veja como está a dilatação superficial, olha o tamanho. Na temperatura final, ela aumentou de tamanho, tá certo? Em duas dimensões. A outra era numa dimensão só. Ela agora está em duas dimensões. Vamos ver. Largura e profundidade. Lá a gente viu que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Lá na outra, não foi? A variação do comprimento é a variação inicial. É o comprimento inicial mais o coeficiente de dilatação de linear de uma dimensão, variação de temperatura. Lá, né? Aí agora, veja, mudou pouca coisa. Variação de ar, variação da área, porque a área é duas dimensões, é a área inicial,
Aqui é o quê? Coeficiente de dilatação. Lá é comprimento, coeficiente de dilatação linear. Aqui é coeficiente de dilatação superficial. Eu chamo de B, beta. Beta é 2 vezes alfa, porque alfa é uma dimensão só. Beta em 2 dimensões. Então, quando eu der alfa e fizer beta, em 2 dimensões, só eu multiplicar alfa por 2. Então, dilatação superficial, delta A, é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, beta, que é 2 vezes alfa, e a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Né? Isso aqui é em 2 dimensões, tá? Vamos para outra hora. Dilatação volumétrica. A gente viu dilatação linear, 1 dimensão, dilatação superficial, 2 dimensões, e agora dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica são em 3 dimensões, tá certo? Ele tem profundidade, largura e altura. Dilatação nas 3 dimensões, dilatação volumétrica, eu tenho aqui uma temperatura inicial, θi, e eu tenho um volume inicial, V0 ou VO. Aqui eu tenho uma temperatura final, θf, e olha que o volume V ele é maior do que esse volume aqui. Ó. Houve um aumento com o aumento da temperatura. E qual é a fórmula? ΔV, a variação do volume, é o volume inicial, vezes gama. Que é gama? Coeficiente de dilatação volumétrica. Alfa, linear, beta, superficial, e gama, volumétrica, 3 dimensões. Vezes a variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Você pode ver por essa forma ou por essa forma, mas eu acho que é melhor você memorizar essa forma. Dessa você consegue fazer essa. Aí melhor essa ou essa. Aí eu acho melhor essa aqui. Dessa você pode transformar nessa, tá certo? Aí, então, quem é gama, o que fica aqui no meio, na primeira fórmula é alfa, na segunda fórmula, em 2 dimensões, é beta, e na terceira fórmula, que é essa agora, gama. E note que o gama é 3 vezes o alfa. Por que 3 vezes, professor? Porque tem 3 dimensões. Coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Certo? Agora, nos líquidos. Nos líquidos, certo? A variação do volume real é a variação do volume no frasco mais a variação do volume aparente. E danada é o aparente é o quanto de líquido derramou. Tá certo? Então, lembre-se, ΔV, que a gente viu, 3 dimensões, que a água também tem 3 dimensões. ΔV é igual a volume inicial, a variação do volume é volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT. Aí você me diz, professor, não é a mesma coisa. Opa, cuidado. Aí você vem aqui, ó, porque é um junto com o outro, certo? O frasco, ele é físico, tá certo? Aí eu vou juntar os dois. Então, como é que eu tenho que fazer isso? É um pouco complicado, porque você primeiro faz a variação de volume do frasco. Qual é a diferença desse para esse? Porque é esse aqui, ó, o gama, o coeficiente de dilatação.
O coeficiente de dilatação do frasco é 1. O coeficiente de dilatação aparente, que é do líquido, é outro. Certo? Então, o volume real, a variação do volume real, é a variação do volume inicial, vezes o gama real, o coeficiente de dilatação volumétrica real, vezes a variação da temperatura. Mas o real toma o do frasco mais o aparente, que é o líquido que derramou. Então, você vai fazer primeiro do frasco. A variação do volume do frasco é o volume inicial do frasco vezes o coeficiente de dilatação do frasco vezes a variação de temperatura. A variação de volume aparente é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Lembrando, importante, né? A, a, a densidade real é a densidade do frasco mais a densidade aparente. Ok? Então, é uma partezinha teórica do que a gente aprendeu. Aqui é mais um pouco de teoria na prática para a gente ver o que danado é dilatação aparente. Eu tenho aqui um frasco, ele está cheio de líquido até a borda. Houve um aumento de temperatura. Então, o líquido delatou, cresceu, aumentou o volume e fez o quê? Transbordou. Esse transbordamento, essa variação aqui, eu chamo de dilatação aparente. Tá certo? O frasco teve uma dilatação, tá certo? É a dilatação do frasco, do vidro, do... Então, dilatação aparente sofrida por um líquido dentro de um recipiente. Então, a variação do volume do líquido, que é a variação do volume real, é a soma da dilatação aparente, que é o que transborda, mais a variação de volume do recipiente. Porque o recipiente, quando eu aqueço, ele também houve um crescimento dele, tá certo? Houve um aumento do volume dele. Só que bem menor do que do líquido, é por isso que ele transborda. Então, 5 mais 2, 7. Então, a variação do volume real, que é a soma dos dois, deu, neste caso, 7 centímetros. Só para vocês verem na prática um pouquinho disso, tá? Então, primeira questão. Essa questão a gente fez na aula passada. Mas vai fazer de novo, porque agora eu estou fazendo um resumo da uma régua de alumínio com coeficiente de dilatação. Alfa, 25 vezes 10 elevado a menos 6, tem comprimento de 200 centímetros. Esse 200 centímetros ele está a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento quando ele estiver a 60 graus Celsius? Ele quer saber a variação do comprimento quando estiver a 60 graus Celsius. Pronto. Aí o que é que a gente fez? Primeiro, ΔT. ΔT é o quê? A variação da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? Qual o valor em centímetros do seu comprimento quando ele estiver na temperatura de 60 graus Celsius dele? A temperatura inicial, que eu chamo de T0,
é 20 graus Celsius. É a temperatura de quando começou. Tá certo? E a temperatura foi para quanto? Para 60. A temperatura final. Aqui é T0, temperatura inicial, e aqui é a temperatura final. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. 60 menos 20 dá 40. Esse valor aqui, eu vou jogar na minha fórmula. Certo? Qual é a fórmula que a gente aprendeu? A variação do comprimento, ΔL, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Lembra onde ΔL que é? Eu tenho aqui, ó. L0. Tem aqui, ó, L, depois do aquecimento. E essa mudança aqui, ó, estava desse tamanho, veio para esse, eu chamo de delta L. Lembram? Vou pagar aqui. Então, a fórmula é essa. O que é que eu fiz? Que é o L0? O comprimento inicial, quando estava 20 graus. 200, né? Esse aqui é o L0, comprimento inicial. Vezes coeficiente de dilatação linear, alfa. Ele deu, ó, 25 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, que é quanto? A gente descobriu que é 40. Temperatura final menos a temperatura inicial. Coloco tudo na fórmula. Esse. E agora eu faço o que aqui, ó? 200 vezes 40. 200 vezes 40 dá quanto? Dá 2.000, né? Não, deixa eu ver. 2 vezes 4. Eita, 2 vezes 4, 8. Não é isso? 2 vezes. Vamos fazer logo aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 3 vezes. Pronto. 8.000. 8.000 multiplicado por 25. Dá quanto? Vai dar 25 vezes 2. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 2, 16. Por 4, 20. Pronto, dá 25 vezes 8. Dá 200. Quantos zeros? 0, 0, 0. Pronto. Dá 200.000. 200 vezes 25 vezes 40 dá 200.000. Mais 200.000 nada mais é do que 2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 é a quinta. Aí vai ficar 2 vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 6. Que é o que já estava ali, tá certo? Quando bases iguais, o que é que faz? Repete a base e somos expoentes. Só que aqui está positivo e aqui está negativo. Então, sinais diferentes, subtraem os valores e coloca no resultado o que tem o maior valor. Então, 6 tirando 5, 1. Qual é o maior número? 6 ou 5? 6. Então, vai ficar ΔL, 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1, aí eu quero tirar a potência de 10. O que é que eu faço? Corro a vírgula para a esquerda. Então, ficou quanto? 0,2 centímetros. ΔL, 0,2 centímetros. Tá certo? Mas ele não pediu a variação. Ele quer o final. Ele não pediu a variação. Aí você... Cadê? Não tem um valor ali. Ele não pediu a variação. Ele pediu o final. Mas o que é o final? O final é o inicial mais a variação. Então, o inicial é quanto? 200. Qual foi a variação?
0,2. Então, no final, eu tenho o quê? Como ele estava, cresceu mais um pouquinho, e no final eu tenho 200,02. É a resposta letra B de bola. Ok? Eu vou deixar esse slide resolvido lá no Google Classroom, tá certo? Aí vocês passam para o caderno melhor. Para ficar um negócio organizadinho. Segunda questão. Uma chapa metálica sofre um aumento de área de 0,06% ao ser aquecida de 100 graus. O coeficiente de dilatação linear desse material é quanto? Vamos ver? Ó, uma chapa metálica sofre um aumento de 0,06%. Um aumento de 0,06%. Assim, ó. 0,06% é a mesma coisa que 0,06 por 100. Tá certo? Eu tirei o sinal de porcentagem e coloquei ele no real. Então, a variação é o quê? A porcentagem do valor da área. Então, a variação é o quê? 0,06 dividido por 100 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 4. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei e corri a vírgula agora para cá. Ó. Duas casas. Mas como está dividido por 100, eu corri quantas casas? Mais duas. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 4. Achei a variação da área. Tá certo? A variação da área eu jogo agora na fórmula, né? Variação da área é área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial, que é em duas dimensões, vezes a variação da temperatura. Quem é ΔA? A gente já achou. 6 vezes 10 a menos 4. Cadê? 6 vezes 10 a menos 4, ΔZ, né? 6 vezes 10 a menos 4, ΔZ. Substituir aqui. O A0 da fórmula, certo? O coeficiente de dilatação superficial de duas dimensões, beta, e a variação da temperatura que ele já deu. A variação foi de 100 graus. Ele já botou a variação. O delta T. 100 graus. Então, eu cortei o A0 com A0, porque se eu pegar e botar ele dividindo aqui, é igual. Tá certo? Eu cortei logo. Então, aqui dá quanto? B é igual a esse valor, e esse 100 que estava multiplicando vai para cá, dividindo. Então, o que é que vai ficar aqui? Tem 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 100. Então, isso aqui é 6 vezes 10 a menos 6. Ok? Porque aqui está positivo. 10 elevado a 2. Quando eu passo ele para cima, ele fica negativo. Aí vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2. Finais iguais, soma e repete o sinal. Então, o beta deu esse valor aqui. Ó. Aí você vai aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6. Cadê o B, professor? Essa questão. Isso é uma casca de banana, viu? Ó, ele pediu a dilatação linear. Então, alfa é beta dividido por 2. O beta é em duas dimensões, o alfa é em uma dimensão. Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Peguei esse 2 e vou ter dividindo. Então, dá esse valor dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3.
Então, a minha resposta certa é 3 vezes, letra D, 3 vezes 10 dá menos 6. Ok? Uma questão de gráfico. O comprimento L de uma barra de latão varia em função da temperatura, segundo o gráfico a seguir. Eu tenho uma variação de temperatura, né? De quanto? De 0 até 100. E tem uma variação de comprimento, 50,0 até 50,1. Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão, no intervalo de 0 a 100 graus, vale quanto? Ele quer saber o coeficiente de dilatação, certo? Vamos pegar esses dados do gráfico, olhando no gráfico, e vamos para a fórmula. Primeiro, quem é o ΔL? É o L final menos o L inicial. Quem é o L final? 50,01. Então, isso aqui é o meu ΔL. L final e L0, que é o inicial. Esse menos esse. 50,1 menos 50, ΔL é quanto? 0,1 centímetro. Eu pego esse valor e já jogo aqui, ó, na fórmula. 0,1 é igual a... Quem é o L0? 50. Eu vi no gráfico. Quem é o coeficiente de dilatação? É o que eu quero saber. E qual é a variação de temperatura? É final menos inicial. 100 menos 0, 100. Você coloca aqui. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Certo? 50 vezes 100 dá 5.000. 5.000 eu vou deixar em potência de 10. 5 vezes 10 dá terceira. Então eu quero alfa. Então está multiplicando, vai dividindo. Aí ficou 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 5 vezes 10 a terceira. Quanto dá aqui? 2 vezes 10 a menos 5. Ok? Vamos ver agora aqui, ó. Eita, professor, como é que não entendi nada? Então você pega aqui, ó. Esse 1, você bota aqui, ó. 10 vezes 10 a menos 2. Tá certo? O que eu fiz? Cresci mais ele aqui, ó. Coloquei um 0 e coloquei menos 2. Esse 10 a terceira, aí aqui dá quanto? 5, né? Esse 10 eu posso passar para cima com sinal trocado. Tá? 10 a mais 3, eu passo para cima, vezes 10 a menos 3. Tá certo? Aí agora o que é que eu faço? Repete a base, toma os expoentes. Menos 2 mais menos 3 dá menos 5. E 10 dividido por 2, 10 dividido por 5 dá 2. Ok? Essa é a resposta. Qual é? 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 5. Resposta é letra A. Certo? Ok? Vamos para o último para finalizar a nossa atividade de hoje. A gente já fez questão de comprimento, fez questão de área, agora a gente vai fazer uma questão de volume para fechar. Tá? Uma questão de gráfico também. Ah, um tanque de gasolina de um automóvel de capacidade de 60 litros possui um reservatório auxiliar de retorno, com volume de 0,48 litros, meio litro quase, né? 0,48 litros, que permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. Um motorista enche o tanque quando a temperatura era de 20 graus centígrados, 20 graus Celsius.
A temperatura máxima que o combustível pode alcançar, desprezando-se a dilatação do tanque, veja, a dilatação real, eu não vou precisar utilizar agora, porque ele mandou desprezar a dilatação do recipiente, do tanque. Então, eu só preciso me preocupar com a dilatação aparente, que é quanto vazou do líquido, já que ele estava completamente cheio, né, quando aumentou a temperatura. E ele deu o coeficiente de dilatação do material, que é da gasolina. É 2 vezes. Cada um material tem um coeficiente de dilatação, tá certo? É 2 vezes 10 a menos 4. Coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina. Aí ele quer saber qual a temperatura que tinha quando houve esse vazamento de 0,48 litros, né? Transbordou, né? Pronto, o que é que eu fiz? Primeiro, eu tenho a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Mas eu ainda quero a temperatura final. Então, vamos para a fórmula. Ó, ΔV, variação de volume, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Ele deu a variação de volume, que é essa 0,48 litros, que é o que transborda, o tanque não estava cheio, é o que transborda, vai para esse outro recipiente aqui, tá? Que é a aparente. Mas ele considerou desprezando-se a dilatação do tanque. Então, a gente considera só a aparente. Então, a variação do volume é 0,48, que foi dada ali. O volume inicial é ele cheio, 60 litros, né? Volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que ele deu aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 4, e a variação da temperatura, que é o que eu quero. 0,48 é a mesma coisa que 48 vezes 10 a menos 2. 60 vezes 2 dá 12 vezes 10 a menos 3. Delta T. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 48 vezes 10 a menos 2, dividido por 12 vezes 10 a menos 3. Então, a variação da temperatura é de 40 graus Celsius. Só que ele não pediu a variação. Ele pediu a temperatura final quando houve aquele vazamento. Então, a gente vai para a fórmula. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação da temperatura eu achei na fórmula. 40. A temperatura final é o que eu quero. Eu não sei. E a temperatura inicial é 20. Eu pego esse 20, passo para o outro lado com o final trocado. Aí vai ficar 40 mais 20 igual a T. Então, T é igual a 60 graus Celsius. Resposta letra A de avião. Ok? Pronto, gente. Coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação superficial. E a gente viu agora a dilatação térmica. Segunda parte. Qualquer dúvida, mande um direct para o meu Instagram, projeto_aqua. E aí eu respondo qualquer dúvida. Vou colocar esses slides e vou colocar essa aula lá no Google Classroom, tá certo? Vou colocar também no YouTube, se vocês quiserem. Fiquem com Deus. Hoje é 7. Hoje é 7. Hoje é 7 de abril de 2021. Rayane Santana, ok? Hoje é 7 de abril de 2021. Professor Wellington Aqua, para EREM, Escola EREM de Bibiribe. Ok? Segundo ano
física. Fiquem com Deus. Coloquem nome e turma, quem esqueceu. Isso, Alessandro. Segundo a um, bota nome e turma porque tá gravando. Quando eu desligar ali, aí não fica mais. Tá? Tá certo? Fiquem com Deus. Maria Luísa, fique com Deus. Douglas, César, João Marcelo, Natan, Paulo. Fiquem com Deus. Botem o nome lá na coisa que eu vou fechar aqui. É, Ana Júlia, segundo lá. Quem não botou, bote seu nome lá no chat. Nome e turma. E aí eu vou fechar a live aqui e aí parar de gravar. Tá certo? E fique com Deus, saúde para todos. Até a próxima live. É,